ao treinamento. E aí, quando for acabar essa reunião aqui, aí a gente vai para o próximo link do Zoom para continuar gravando. Então, basicamente, assim, né? O que é o objetivo do treinamento? É a gente falar um pouco sobre comunicação e vocês terem algumas ideias, assim, de o que funciona para vocês, o que não funciona, quais vocês acham que são barreiras que vocês enfrentam em relação a se comunicar com o outro, seja se comunicar numa roda de conversa, seja falar em público, ou seja, tipo, sei lá, qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente está se comunicando, né? Quando a gente não tá sozinho, assim. E também entender que comunicação não é só o que a gente fala, né? Tudo que a gente... O que a gente comunica alguma coisa, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se mexe, assim, tipo, a forma que a gente expressa, que a gente tem no nosso olhar, ou que a gente faz careta ou deixa de fazer. Então, para a gente pensar um pouco sobre essas coisas, tá? E aí, o objetivo é que seja algo interativo, assim, não que eu passe aqui, sei lá, quanto tempo dando uma palestra. Por isso que vai ter perguntas também para vocês pensarem, tá? E uma coisa importante, assim, que tudo é treino. Então, às vezes a gente fala, tem alguém que pensa assim, mas eu não fui feita para me comunicar, não falo, não gosto de falar em público. E acaba já se colocando algumas barreiras, sabe? Tipo, eu não sou boa nisso, não sou boa naquilo. Mas ninguém nasce sabendo. Então, principalmente a parte de comunicação, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente se coloca em situações onde a gente precisa se comunicar, mais a gente vai aprendendo, vai se conhecendo e vai ficando mais tranquilo em relação a isso. Então, um exemplo pessoal, né? Por exemplo, quando eu comecei o estágio no lugar onde eu trabalho hoje, eu desde sempre foi na parte de recursos humanos. E aí uma das minhas tarefas era a parte de relacionamento com universidades. Então, entra muito a questão de você ir nas universidades, falar com os estudantes, falar sobre o banco, né, onde eu trabalho, tipo, ter essa interação maior com eles. E também algumas outras coisas, porque eu cuido de treinamentos dentro do banco também. Então, apresentar o palestrante, coisas assim que, de repente, de última hora, Ive, ninguém vai conseguir entrar no treinamento. Você consegue apresentar o palestrante, por favor? E aí, no começo, eu ficava assim, gente, eu tentava fugir de todas as possibilidades de assim, falar em público, porque eu ficava muito nervosa e falava, ai, meu Deus, vou ficar nervosa, as pessoas vão ver que eu tô gaguejando e tudo mais. E aí eu comecei a perceber, tinha uma chefe minha que ela já tem tipo uns 50 anos, assim. Eu comecei a perceber que ela tinha ainda mais problemas do que eu para falar em público. Tipo, ela tinha muita timidez, assim, e ela ficava muito nervosa. E aí eu olhei para ela e, tipo, ela compartilhando essas questões, né? E eu falei, meu, não quero, tipo, ser essa pessoa, sabe? Que eu vou chegar nos 50 anos e ver que eu tô perdendo várias oportunidades na minha vida, na minha carreira, porque eu tenho vergonha de falar em público, porque eu tenho medos na hora de me comunicar. E aí eu comecei a fazer o oposto, todas as possibilidades que iam aparecendo de, quem pode falar em público, quem pode ir lá na faculdade, quem pode abrir o treinamento, não sei o quê, eu fui me colocando. E aí realmente é isso, é treino. Então, quanto mais você se põe nas situações, um bicho de 7 cabeças, de repente, meu, tá tudo bem, só vou lá apresentar, sabe? Então, quando eu entrei no estágio, eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia dar uma apresentação para 350 pessoas ao vivo, né? A gente não estava ainda na pandemia. Então, era uma plateia, assim, de 350 pessoas, todo mundo olhando para minha cara. E aconteceu, e deu tudo certo, e foi super bacana, sabe? Então, acho que é isso, assim, é um pouco a gente também se tirar essas barreiras, falar, não sou bom, não quero e não sei. Não, vai praticando que tudo pode ir melhorando, principalmente nessa parte de comunicação. Então, agora eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acham que afeta na hora que vocês falam em público? Vocês têm facilidade de falar em público? Não têm? Se vocês têm, que receios que aparecem quando vocês estão falando em público? Falem um pouco aí. Eu tenho muita vergonha de falar em público, assim, tipo, de falar alguma palavra errado, ou esquecer o que eu ia falar, e eu tenho muito problema que eu me perco muito nos meus raciocínios, assim, então eu tenho que falar 10 coisas. Quando eu tô falando uma coisa, eu esqueço as outras 9, entendeu?
Daí eu fico tipo, acho que é isso, porque eu esqueço tudo que eu ia falar. Não consigo raciocinar nas outras coisas enquanto eu tô falando outra. E eu também falo muita gíria, falo muito tipo, muito mano, muito é isso, mano, beleza. E calma, e tem mais uma coisa. E tem outra coisa que eu falo muito devagar. E a ferramenta do WhatsApp de acelerar áudio meio que salvou a minha vida. Assim, ele me ilude, porque eu acho que eu falo naquela entonação rápida que eu acho maravilhosa. Mas é quando eu tiro do 1.5, fudeu, já voltou ao normal. E acho isso muito ruim, porque a pessoa, quando você está falando muito devagar, a pessoa perde interesse no que você tá falando, né? Fica tipo, ai, que cu, a mina não acaba logo o que ela tá falando. E é isso. Mas acho que dá para melhorar. Acho que é o que você falou mesmo, Ive. Tem que ter coragem de ir, de fazer, de treinar tal. Que aí vai melhorando. Então eu tenho esperanças ainda. Vai ser hoje, nesse treinamento, que eu vou mudar minha vida. Boa, Bi. Vamos ver o que as outras pessoas falam, que aí depois a gente faz um compilado, assim. Quem mais? Lu, fala aí, o que você ia falar? Então. Então, para mim, eu me acho uma pessoa muito atrapalhada quando eu vou falar, sabe, assim, em público, eu começo a me enrolar. Eu mesma fico confusa quando eu tô falando. Eu sinto que os outros também ficam confusa. E o nervosismo. Quando eu fico nervosa, me dá branco, sabe? Eu posso saber o que eu vou falar, tenho programado, treinou. Me dá branco na hora. Aí eu fico tipo assim, não sei o que eu vou falar. E não é por falta de não saber, às vezes tiver a coisa mais boba, sabe? Até na entrevista coletiva, a pergunta foi, fala um defeito em qualidade, me deu branco, eu podia falar qualquer coisa. Mas é nesse sentido. Acho que é nesse nível. Boa. Eu acho Ai, obrigada, maior... gente, se identificar comigo. Acho que o meu maior problema também é o nervosismo que me faz esquecer as coisas. Disparado, assim. Tipo, eu posso ter estudado, posso ter tá sabendo direitinho o que vai falar, mas bate o nervosismo, dá um branco na hora. E o que a Bi também falou de gíria, de falar coisas às vezes indevidas, tipo, mano, beleza, várias, muito também. Boa. Mais alguém? Tem algum outro ponto que quer falar? Aí ao contrário da Bi... Desculpa, Cadê? quer falar, Gi? Quem tá falando agora? Natália. Ah, tá. Ao contrário da Bia, ao invés de eu falar muito devagar, eu falo muito rápido quando eu tô nervosa. Aí eu vou me atropelando nos pensamentos e o negócio não acompanha. E também falo muita gíria. Esse é o meu problema também. Mas não tem muita vergonha, não, eu falo. Pode falar, Nath. Fala, Nath. Eu também não tenho muita vergonha. Acho que por sempre ser a pessoa que sempre apresentou todos os trabalhos, então, tipo, eu meio que acostumei. Tenho problema em falar muito rápido também, por isso que eu sempre às vezes fico perguntando, porque, gente, eu falo muito rápido. E medo também de falar as coisas erradas. Às vezes um nome diferente, acho que é uma coisa que me dá um pouco de medo. Mas é bem assim, eu percebi, por exemplo, a primeira palestra que eu apresentei do Coletivete, tipo, eu fiquei muito nervosa. Nossa, eu senti assim dentro, sabe? Bem nervosa. Aí depois, quando eu fui apresentando as próximas, tipo, vai ficando tranquilo. Quanto mais você faz, melhor fica. Que o medo você vai perdendo e, tipo, é bem tranquilo. Lógico que provavelmente presencial fica um pouco mais assim, né? Porque tem um monte de gente te olhando. Mas é prática mesmo. Sim. Bom, então, ó, dos pontos que vocês falaram, né? Fala muito devagar, fala muito rápido, esquece no meio que vai falar, fala muita gíria, se enrola, fica confusa e fica nervoso e dá branco. Então, e uma coisa que quando a Nath estava falando, eu lembrei, assim, ela comentou agora que ela ficou muito nervosa, né, quando ela foi apresentar, mas não dava para perceber que ela estava muito nervosa. Então, às vezes, a gente também fica tipo, muito nervoso, tá achando que, nossa, tá todo mundo vendo e, nossa, eu tô parecendo sei lá, um pimentão, porque eu fiquei muito vermelha. Mas, às vezes, não. Às vezes, assim, a gente, pra dentro tá, assim, surtando, mas para fora a gente está conseguindo meio que manter uma
falsa tranquilidade, sabe? Então, por isso que é bom, depois que vocês falam em público, poder perguntar para alguém, como foi que eu falei? O que você acha que eu posso melhorar? Você acha que eu falei muito rápido? Você acha que eu falei muito devagar? Você acha que deu para perceber que eu estava surtando? E aí vocês vão ficando mais tranquilos de, às vezes, perceber que, assim, bom, eu estou surtando, mas eu já sei que as pessoas não percebem quando eu surto. Então, uma preocupação a menos, sabe? E aí, em relação, assim, falar muito rápido, realmente, é uma coisa que acaba demonstrando, muitas vezes pode demonstrar que a gente está nervoso. E só que, ao mesmo tempo, falar muito devagar é o que a Bi falou, às vezes as pessoas vão ficar tipo, então, vamos lá? E o objetivo é a gente tentar ficar no meio termo, assim, encontrar esse equilíbrio. E uma coisa que ajuda muito é a gente, tanto isso, né, das pessoas darem um feedback para a gente depois que a gente fala, e a gente pode se gravar também. Sei lá, eu preciso fazer uma apresentação na faculdade, então eu vou treinar antes e ver se eu estou falando muito rápido ou se eu estou falando muito devagar, sabe? Tem algumas estratégias assim, depois eu passo para vocês. E a questão de falar gíria, então, assim, a gente tem que conhecer, uma das coisas importantes é a gente conhecer o nosso público. Se a gente estiver, igual aqui, a gente está falando super tranquilo, mesmo que eu esteja dando um treinamento para vocês, assim, não estou sentindo que eu estou assim, eu estou num ambiente de trabalho, fazendo uma reunião onde eu preciso apresentar alguma coisa. Então, as coisas que eu falo, ou o jeito que eu falo, eu estou muito mais tranquila do que talvez se eu estivesse no ambiente de trabalho, entendeu? E aí sai gíria e tal, talvez não fosse para sair, talvez não, mas mesmo assim, depende também de com quem que a gente estiver falando. Se a gente estiver apresentando realmente um trabalho, coisas e tal, aí tem que se policiar mais em relação a gírias e em relação a, às vezes, parecer muito informal. Mas se a gente estiver conversando, estiver falando, estamos numa reunião com outros grupos de estudo ou com outras faculdades, não necessariamente isso é um problema, sabe? Às vezes, até uma forma de a gente se aproximar do nosso público é a gente entender quem é esse público e falar, não precisa mudar nosso jeito de se comunicar, né? Mas, o público está falando gíria, está falando tipo e tudo mais. Então, se eu falar, pode ser que eles sintam que eu não sou uma pessoa tão distante, que eu posso ser um pouco mais próxima. Igual teve uma palestra que eu dei para jovens aprendizes. E aí a forma de falar e tudo mais era muito menos formal do que se eu estivesse dando a mesma palestra para presidentes de uma empresa. E aí eu senti que rolou uma aproximação, assim, sabe? Então, conhecer o público é importante para a gente pensar como a gente quer falar. E uma coisa que às vezes acontece, eu não sei se vocês sentem isso, é um medo de demonstrar vulnerabilidade. Então, demonstrar que eu tô nervoso, ou ficar pensando, o que será que o outro vai pensar, e isso acabar atrapalhando a parte da comunicação. E eu acho que esse medo de ser vulnerável é em tudo na vida, não é só quando a gente está se comunicando. Pode ser num relacionamento, a gente ter dificuldade de se abrir, pode ser em qualquer coisa, assim. Mas eu também já tive muito esse receio, assim. Mas hoje em dia eu tento pensar que, quantas coisas a gente consegue alcançar, né, quando a gente pode se abrir mais e pode ter esse medo de querer essa aprovação do outro, sabe? Mas quantas vezes a gente acaba perdendo oportunidades porque a gente não se abre, porque a gente tem medo, então, eu não vou falar porque eu não sei se eu vou ser julgada. E aí você deixa de dar uma puta ideia porque tenho medo de me acharem uma pessoa muito infantil ou muito besta. Ou eu tenho medo de falar que eu amo essa pessoa porque eu não sei se ela vai responder que me ama também. E aí, sei lá, uma coisa que podia ser muito mais intensa acaba ficando meio café com leite porque, ninguém se abre, sabe? Então, tentar mudar um pouquinho a chave na mente e entender que tá tudo bem a gente ser vulnerável, tá tudo bem a gente demonstrar, claro, vai depender para quem, né? Aí a gente tem que também, não adianta ser super indiscreto consigo mesmo e começar a falar de todas as vulnerabilidades para pessoas aleatórias, mas assim, que se forem pessoas, dependendo de com quem for, tá tudo bem, falar, desculpa, eu tô nervoso, ou demonstrar que assim, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou pesquisar e depois eu te retorno, tá? E que a gente não precisa saber de tudo.
e que a gente não precisa estar bem o tempo inteiro também. Às vezes, assim, olha, desculpa, não consegui performar tão bem quanto eu gostaria hoje, mas eu não tô num dia muito bom, sabe? Então, essa parte de ser vulnerável, ao invés de a gente tentar manter uma falsa impressão, assim, para os outros de que, estou 100% bem e sou 100% confiante o tempo inteiro, não tem essa necessidade. Tem um livro bem legal que chama A Coragem de Ser Imperfeito, não sei se vocês já ouviram falar. Tem um TED Talk com o mesmo nome. Eu acho que ela é psicóloga, ela chama Brené Brown. E é muito legal, é muito legal, de assim, porque fala exatamente isso, de tipo, também requer coragem você falar para os outros que você não sabe, que você é imperfeito, que você tem suas falhas, porque a gente fica, principalmente acho que nessa vida de redes sociais, né, a gente só quer mostrar o bom, só quer mostrar que tá tudo sempre lindo, e que vida é essa, né? Porque a vida verdadeira não é. E tipo, agora, por exemplo, que eu tô nesse momento de maternidade, né? Quanto os relatos de mães falando o que é a maternidade real estão me fazendo, tipo, ficar muito mais tranquila, porque eu tinha uma imagem de que, assim, a maternidade é aquela coisa linda, maravilhosa e super idealizada. E aí você vê as mães falando, tipo, gente, não é bem assim. E, às vezes você vai querer, sei lá, só deixar o bebê de lado um tempo que você não tá aguentando e tá tudo bem, que tipo isso faz parte. Então, quanto essas mães demonstrando que assim tá tudo bem não ser perfeito, também ajudam outras, sabe? Então, essa parte de vulnerabilidade eu acho que atrapalha muito na hora que a gente tá querendo se comunicar e querendo se aproximar, porque a gente quer esconder isso, mas que tá tudo bem também, a gente não precisar esconder sempre. Tá? E aí, uma outra coisa, fora esse livro, fora esse livro, tem um outro livro também bem legal, não sei quem que gosta de ler, mas ele chama Ego é o Inimigo. E também fala, tipo, então o outro fala sobre a coragem de ser imperfeito, e esse fala sobre o ego, e como o ego também é uma coisa que atrapalha a gente, que também tem tudo a ver, né, de assim, querer mostrar que é bom, que é foda o tempo inteiro, e querer, tipo, chamar sempre atenção para, eu fiz, eu sou, e não sei o quê, e como isso também acaba atrapalhando, não só na comunicação, mas em tudo na vida, assim, é outro livro bem, bem interessante. Eu não sei se vocês têm alguém assim na vida que, tipo, vocês olham e falam, puta, essa pessoa é foda na parte de comunicação. Queria ser igual a ela. Tem alguém assim que vocês pensam? Tenho uma amiga minha que eu fico pasma com a dicção dela, eu fico, meu Deus, quero. Ela aborda, ela fala de um jeito que me contagia. Sabe aquele tipo de pessoa que você fica, tipo assim, fala mais? Eu também tenho uns amigos assim, que é em tudo, né? Até assim, apresentando o trabalho da faculdade, até contando uma história, tipo, nada a ver da vida, e você fica, nossa, é uma pessoa que eu quero ficar escutando, quero que ele conte as minhas histórias, sabe? Eu Assim também mesmo. tenho. Até no meio de uma fofoca, minha amiga tá falando de uma forma tão linda, eu fico, nossa, outro nível. Então, é legal ter essas pessoas. E aí vocês, agora que vocês, né, estão tendo um treinamento sobre comunicação, próxima vez que vocês falarem com elas, vocês começarem a perceber, tipo, putz, eu gosto do jeito que ela fala por causa disso aí. Será que, tipo, isso aí eu consigo trazer para mim? O que eu tava falando é isso, vocês observarem essas pessoas que vocês acham que se comunicam bem e tentar ver o que vocês podem aprender com elas, assim, e pegar do que elas comunicam que vocês acham legal, para tentar vocês aplicarem também, tá? Alguns pontos sobre comunicação, né? É importante, às vezes a gente pensa que se comunicar é só a gente falar, mas como é importante a gente conseguir escutar o outro também. E não aquela escuta que você já está ouvindo o outro pensando no que você vai responder, é você escutar o outro até o final. Você escuta e aí depois você responde. Porque isso tem muito a ver também com a gente estar presente, sabe? Porque às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você tá lá conversando com uma pessoa e ela tá lá no celular e tal, e você fala, mano, mas ela tá me ouvindo, ela tá no celular, ela não tá fazendo nenhuma coisa nem a outra. E para quem tá falando, isso é muito incômodo também, de você perceber que assim, nossa, eu não tenho a atenção da pessoa que eu gostaria de ter. Então, estar presente, né, no momento, estar lá na comunicação, e na hora que for a gente apresentando, a mesma coisa, né? Aí, claro, como é a gente falando, fica mais fácil de a gente estar presente. E
Só que assim, igual essa coisa do celular, pode ser com muitas outras coisas. Vocês têm um problema com multitasking? De ficar fazendo... Vocês sentem que vocês são as pessoas que tentam fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Porque eu estou no computador e aí tem o WhatsApp aberto, tem a janela da nossa conversa aberta, tem e-mail aberto, e aí aparece uma mensagem, já perde o foco, aí já vou para a mensagem e tal. E aí, e até falava assim, só mulher consegue fazer multitasking, porque homem não consegue e tal. Mas multitasking não é uma coisa positiva, porque é isso, a gente não consegue estar presente em nada do que a gente está fazendo, sabe? E são aqueles, não sei se vocês passam por isso, mas os dias que eu percebo que eu tô multitasking e que eu não consigo focar nas coisas, são dias que, quando chega na hora de dormir, eu olho para trás, eu olho no dia, né, e penso, caramba, mas o que eu fiz de fato hoje? Onde eu estive presente mesmo, sabe? Que eu estava consciente, porque no final foram 1000 coisas que eu fiz, mas parece que eu não coloquei 100% de mim em nada do que eu estava fazendo. Exato, a Lô colocou, são os dias menos produtivos. E essa questão de, assim, pula de uma coisa para outra e tal, e não consegue focar, isso é muito ruim para a parte de a gente estar presente. E isso acaba também atrapalhando na parte de comunicação. Então, vamos supor, estou numa reunião por Zoom com a galera, mas eu estou fazendo 1000 outras coisas. Então, assim, se eu tivesse só na reunião por Zoom, eu conseguiria me dedicar muito mais, eu conseguiria ter muito mais proveito do que eu estou fazendo, do que eu fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, é uma parte importante também que afeta a comunicação, essa questão de a gente tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente acaba não conseguindo prestar atenção. E aí a nossa resposta também vai ser meio, sei lá, você fala assim, o que você achou, Evelyn? Eu achei legal. Sei lá, do que eles estão falando. Fala, eu achei legal, achei interessante, isso aí, segue o fluxo. Mas não tem ideia do que eles estavam falando, entendeu? Então, isso é uma coisa que atrapalha. E outra coisa também sobre esses pontos iniciais de comunicação, para a gente ir para a parte de comunicação oral. Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes a gente fica muito na defensiva quando estão falando com a gente, quando seja alguém dando um feedback sobre a gente, sobre alguma coisa que a gente fez, e aí a gente só fica assim, querendo retrucar e tal, e aí a gente não consegue nem ouvir direito o que a pessoa está falando, e a gente não consegue também raciocinar que, assim, mesmo que seja algo voltado para mim, não precisa levar sempre para o pessoal, sabe? Então, sei lá, Evelyn, legal que você fez a escala, mas eu vou mudar aqui algumas coisas, pode ser? Tá bom, pode mudar, e aí fala o que você mudou e o que você acha que eu posso melhorar para a próxima, entendeu? Então, tem formas de a gente ouvir um feedback de outras pessoas e a resposta que a gente vai dar. E, normalmente, ficar na defensiva é a pior resposta e também é a forma que a gente vai menos, assim, conseguir criar um link, né? Criar realmente um fluxo, assim, de comunicação. É óbvio que isso depende, tá? Do momento. Pode ser que você esteja brigando com uma pessoa e aí você quer que ela vá para aquele lugar mesmo, sabe? Mano, foda-se tudo. Tá me esculachando, vou esculachar também, entendeu? Mas quando não são esses momentos, quando a gente tá, sei lá, num trabalho de faculdade com outras pessoas, quando é o nosso professor dando algum feedback, alguma coisa assim, ou quando é a nossa família e tal, tem formas diferentes e não necessariamente estar na defensiva vai ajudar a gente na hora da gente se comunicar. E aí, última coisa dessa parte, não sei se vocês já viram algumas pesquisas sobre comunicação, mas tem algumas que falam que somente 7% da nossa comunicação ela é oral. Que eu estava falando para vocês, né? Que tudo que a gente faz está comunicando alguma coisa. Então, só 7% é oral, /verbal, é o que a gente fala. Então, tem muito, muito, muito a parte da expressão e da comunicação não verbal. E aí, talvez alguém já tenha ouvido um feedback de assim, eu falei muita merda, porque você tava com uma cara na hora que eu tava falando que eu fiquei preocupada. E aí você pensa, nossa, mas que cara que eu tava fazendo, que eu nem sei. E o problema não é, tipo, estou com uma cara de bravo. O problema não é estar com a cara de bravo. O problema é a gente não saber que a gente tá com essa cara, porque a gente tá comunicando uma coisa que a gente não sabe, entendeu? Porque eu tô jogando contra mim mesma. Então, isso aconteceu comigo uma vez, que eu tava coordenando um processo seletivo de estágio lá no banco, a gente estava
estava fazendo uma dinâmica de grupo. Só que a pessoa da área que estava com a vaga aberta, ela estava fazendo umas coisas que eu estava muito indignada. Só que eu achei que eu estava super segurando isso, né? E aí ela veio perguntar para mim depois, nossa, mas eu falei muita merda, né? Porque você ficou com umas caras às vezes, e eu pensei, nossa, eu devo ter feito muita careta e eu nem percebi. Então, assim, jogou totalmente contra mim, sabe? E aí, depois que ela deu esse feedback, eu comecei a reparar mais, assim, que cara será que eu tô fazendo? E tentar ficar, talvez, mais, que a gente fala, poker face, né? Uma cara meio neutra, assim, tá? Então, vamos lá. Então, agora que a gente sabe que só 7% da comunicação é verbal, vamos primeiro para a parte verbal. De qualquer forma, porque é importante, que é o que a gente fala, né? Exato, vantagem das máscaras. Às vezes a gente está fazendo uma careta, né? Quero ver quando a gente não estiver mais usando máscara, que aí a gente vai esquecer. Desacostumada já. Exato, nossa, vai ser zoado. Bom, e aí entra em algumas, a parte de comunicação verbal, entra em algumas coisas que vocês comentaram que acontece. Esqueço o que eu estou falando, fico nervosa, dá branco. E uma coisa muito importante, primeiro, para a gente conseguir comunicar verbalmente, a gente precisa saber do que a gente está falando. E aí tem várias formas de fazer isso. A gente pode, claro, né? Primeiro a gente tem que saber sobre o assunto, porque senão vai ser difícil a gente não ficar nervoso. Fazer de improviso, fazer aquele embromation assim, funciona, mas é um negócio que dá um nervosismo, né? A gente não sabe do que a gente está falando. Mas uma coisa que com certeza ajuda a dar mais tranquilidade é isso, né? A gente saber do que a gente está falando. É ter pesquisado, e aí entra ter treinado. E como se treina? Cada um treina de uma forma, tem várias formas que a gente pode treinar. Vamos supor, eu vou fazer uma apresentação em público. Então, fora eu ter pesquisado, né, do que eu vou falar, sei lá, eu vou falar sobre leishmaniose. Que mais que eu fiz, além de ler o artigo e entender o que é leishmaniose? Bom, qual que vai ser o script da minha fala? O que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois? Quais que vão ser os tópicos que eu vou colocar? E aí eu vou escrever isso tudo antes para eu memorizar. Memorizar não é uma boa palavra. Eu vou escrever tudo antes para eu conseguir fixar um pouco melhor o que eu quero falar. Ou eu vou treinar 1000 vezes na frente do espelho, ou eu vou, sei lá, treinar com as minhas cachorras e ficar falando para elas até eu fixar melhor as coisas. Então, o que eu vou fazer para conseguir me preparar para falar em público sobre leishmaniose, sabe? Cada um tem a sua tática, o que me ajuda muito é realmente anotar. Então, sempre que eu vou fazer uma apresentação em público ou que eu vou falar em uma reunião, eu coloco tudo em tópico, assim. Não precisa escrever exatamente todas as palavras que você vai falar, porque aí vai ficar um texto gigante que aí, na hora que eu e você estiver falando, você vai olhar o texto e vai falar, nossa, onde eu estou? Então, por isso que eu acho que tópicos são mais fáceis, sabe? De a gente conseguir bater o olho e lembrar, tá, isso aqui é o que eu preciso falar agora. Tem gente também que usa, não sei se ainda se usa isso, mas tem uns cartõezinhos assim, que aí você vai escrevendo no cartão, aí você passa para o próximo cartão, aí você vai passando o cartãozinho, ou usa o celular mesmo para ter as coisas anotadas, e aí você vai falando coisa por coisa, mas é importante treinar para a gente conseguir ficar mais tranquilo. E aí alguém falou de tipo, falo muito e isso normalmente acontece quando a gente não sabe o que a gente vai falar, né? Quando a gente dá um branco, dá uma esquecida, aí a gente acaba colocando essas palavras no meio que não são bem palavras, né? Então, e isso, na hora que a gente está treinando, conforme a gente treina, a gente consegue meio que ir cortando isso, porque a gente tem uma linha de raciocínio e a gente tem também sei lá, por exemplo, os tópicos, já tenho anotado os tópicos aqui, e aí é só eu seguir, não preciso ficar colocando essas palavras no meio, porque eu não sei o que eu vou falar, entendeu? Fora isso, ainda de comunicação verbal, falei para vocês já do público, que é importante a gente conhecer o nosso público, e aí também, nisso de conhecer o público, acho que a gente que está fazendo veterinária, é importante a gente lembrar que termos técnicos, da hora se a gente estiver fazendo uma apresentação para outros veterinários, para professores, vão falar, nossa, essa pessoa sabe termos técnicos. Mas na hora que a gente está falando com o tutor, o que esse veterinário está falando? Ele está falando outra língua, não aproximou nada, não entendi porra nenhuma do que ele está falando do meu cachorro.
e tô com vergonha de falar, mas eu não entendi o que está acontecendo, eu vou procurar outro veterinário que me facilite a vida, né? Então, dependendo de com que a gente estiver falando, tem isso também, né? Não adianta ficar usando termos técnicos, que a pessoa não vai entender. Então, facilita a vida dela, não precisa falar êmese, pode falar só, olha, está vomitando. E aí também facilita a comunicação e a outra pessoa vai te entender, porque comunicar, na hora que a gente está se comunicando de forma oral, né, a gente quer que o outro também entenda o que a gente está falando, não adianta só a gente estar falando e o outro não tá achando que a gente está falando grego, tá? E isso é importante também na parte de comunicação, né, porque no fim, todos nós falaremos, quer dizer, depende da área que a gente for seguir, mas de qualquer forma, vai ter uma interação aí com outras pessoas, seja o tutor, seja outros médicos veterinários da equipe, seja a gente precisar passar um caso, estamos num plantão, e aí eu tenho que resumir tudo que aconteceu com o animal, tenho que me comunicar direito. Imagina, se eu falo uma coisa errada ou se eu não consigo me comunicar, o cara ou a moça vai entender completamente errado e vai dar soro 3 vezes pro gato, que era para dar uma vez só, porque eu fiquei nervoso e falei errado. Então, a gente tem que também pensar na comunicação, né? Nessa hora de como salvar os animais tem a ver com a comunicação. Falando, entendeu? Porque eu tô olhando aqui e ainda não achei o que eu tenho que falar. Falei de novo. Eu amei esse tema que você falou agora, já vou anotar aqui. Qual deles? Como a comunicação impacta no salvamento de animais. É verdade, pois é. Fora isso, gente, mais algumas coisas da parte oral aqui, que eu falei de imprevistos, né? É bom a gente estar preparado para imprevistos, mas como se prepara para imprevistos? Eu vou fazer uma apresentação na aula. A gente tem um trabalho, eu preciso fazer uma apresentação na aula, tenho os meus slides e tudo mais. O que acontece se os slides travarem? Eu vou travar também? Ou eu vou conseguir seguir com a apresentação sem os slides? Entendeu? Ou, a gente combinou que quem vai fazer a apresentação é a Mariazinha. Travou completamente a internet da Mariazinha. Quem que vai entrar no lugar dela? Ninguém? Vai ficar um silêncio absoluto? Isso a gente também passa aqui nas nossas palestras, né, do Coletivete, que eu sempre falo para as meninas de evento. Vocês têm que estar a postos, porque se trava a internet da Nath, a Carol precisa entrar. Se trava da Nath e a da Carol, outra pessoa do Coletivete precisa entrar, entendeu? Então, a Lorena vai entrar ali. E assim vai. Ou seja, a gente precisa também ter no nosso cronograma a parte de imprevistos que podem acontecer na comunicação. Imprevistos não é nem só na comunicação, né? Porque qualquer coisa, eu vou me programar para chegar no lugar, olhei no Waze e deu 15 minutos, é melhor que eu saia, tipo, bem antes, né? Não só 15 minutos, porque se tiver um acidente, já vou me atrasar. Então, essa parte de contar com imprevistos também é importante, tá? E aí, nessa hora, assim, manter a calma, tentar agir com naturalidade, e não é o momento de ficar, mas fazendo um caça às bruxas, mas por que esse imprevisto aconteceu? Por que deu essa merda? Agora não é o momento, agora resolve, vai lá, fala, apresenta, faz o que tem que fazer, e aí depois vê o que deu errado e como a gente pode mitigar que esse imprevisto aconteça de novo, tá? E a forma de falar também faz toda a diferença. Seja, por exemplo, quando alguém chateou a gente, alguém fez alguma coisa que chateou a gente, seja quando a gente vai se apresentar, em todos os momentos, a forma que a gente passa a mensagem é muito importante. Então, por causa disso, vamos fazer um exercício aqui. Vamos lá, é um exercício de... Na verdade, eu vou falar e aí vocês vão ver o que vocês identificam, tá? É um exercício de... Não vou nem falar, porque senão vai ficar muito na cara. Mas eu vou repetir a mesma frase algumas vezes para vocês verem o que vocês acham, tá? Então, vamos lá. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Bom dia, espero que vocês estejam bem. Tipo, vocês notaram alguma coisa de diferente? O que acontece nessa mesma frase que foi falada 3 vezes? A entonação, né, da voz muda, assim, o tom que você coloca no que você fala muda totalmente a frase. Totalmente. Exato. Então, essa parte de entonação é A muito fisionomia importante. também, a feição que ela faz.
É verdade, a fisionomia também. E na hora que a gente está comunicando, é isso, a entonação, ela faz diferença. A pessoa, eu posso estar falando uma coisa maravilhosa, mas se eu estiver falando com uma cara de cu e com uma voz super desanimada, o que a pessoa vai pegar não é o que eu estou falando, é o resto, é a entonação, é a expressão, tá? Não sei se vocês já notaram, até quando a gente está no telefone falando com alguém que a gente não está vendo a cara da pessoa, mas dá para notar quando ela está sorrindo. E aproxima de certa forma, né? Tipo, nossa, que fofo, essa pessoa realmente está feliz que a gente está falando e não sei o quê. Ou nossa, pessoa super simpática, tá? E agora, então, ó, então esse foi de entonação e já de expressão, né? Um exercício para vocês pensarem na parte da comunicação. Em relação a... Eu tô meio que indo mais rápido, porque eu tô olhando o nosso horário aqui, tá? Mas vamos ver se dá para falar tudo. Esse seria um exercício que, tipo, todos vocês fariam, mas melhor não, senão não vai dar tempo. Aí, em conversas e reuniões e tudo mais, né? Uma das coisas que eu coloquei aqui sobre isso, da parte ainda de comunicação oral, é da gente saber ouvir, que já tinha comentado. Um outro ponto é, assim, uma coisa que ajuda muito quando a gente está numa conversa e alguém está pedindo para a gente fazer alguma coisa, depois que a pessoa termina de falar, a gente tentar resumir o que ela falou. Então, eu, sei lá, fiz uma reunião aí com vocês, pedi 1000 coisas. Então, calma. Aí, quando eu acabo de falar, pedir para Bianca, ela fala, então, calma, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Faz sentido? Aí eu falo isso, faz sentido. Eu falo, não, tipo, faz de um outro jeito, sabe? Então, se vocês, na hora que alguém estiver pedindo algo para vocês, vocês ficarem inseguros ou falarem, meu, tá muito confuso, ou, mano, essa mina tá pedindo 1000 coisas ao mesmo tempo, já me perdi. Façam isso, tentem resumir o que a pessoa falou para ver se vocês realmente pegaram o que a pessoa está pedindo. E não precisa ser nem só quando a pessoa está pedindo. Às vezes alguém está te contando alguma coisa e aí você também se perde, a pessoa termina de falar e você fala, tá, então calma, foi isso que aconteceu? A pessoa fez isso para você? E aí depois você respondeu desse jeito? Então você mostra que você está prestando atenção e que você está tentando de fato entender o que a pessoa está falando, tá? Então essa parte de resumir é uma tática que ajuda também a gente a organizar os pensamentos. E deixar claro na hora que a gente vai fazer um trabalho em grupo, por exemplo, deixar claro o que você espera do outro, né? Se você está pedindo, o que você está pedindo, e aí é isso. Nessa comunicação, tentar mostrar se ficou claro ou não. Porque senão uma pessoa acha que é isso aqui que foi pedido, aí a outra pessoa pensa, não, mas eu pedi uma coisa completamente diferente, e aí a comunicação não rolou. Por isso que é bom sempre esse alinhamento e de a gente tentar confirmar com o outro o que a gente precisa fazer. Tá? E aí, dado que essa parte era de fazer um trabalho em grupo, né? Tem um exercício bem legal, vamos tentar fazer rápido, ó, que é fazer a continuidade de uma história. E o que acontece? Cada um vai falar uma frase e a pessoa seguinte tem que começar a frase dela com a última letra que a pessoa anterior falou. Então, vamos supor, eu vou falar, o João comprou pão. A última palavra, a última letra, nossa, falei errado. A última letra que eu falei foi O, de pão, certo? Então, a próxima frase tem que ser a continuação dessa história, começando com a letra O. Então, o João comprou pão, o dia estava lindo. E aí tem que continuar para fazer sentido, né, a história, tá? Para ver como essa parte de comunicação em grupo faz muita diferença. Então, ó, vou falar a ordem aqui. Posso começar, aí depois a Giovana, aí a Rafa, aí cada um guarda quem vem antes, tá? Então, a Giovana, depois a Rafa, depois a Luísa, depois a Lorena, aí a Bianca, aí a Duda, depois a Carol, Daniela e Natália. Todo mundo gravou? Quer que eu repita? Tranquilo? Então vai. Vou falar isso mesmo. O dia hoje está muito ensolarado. Caraca.
Os passarinhos estão cantando muito na minha janela. A sala está vazia. Ó, tem que ser uma história, hein? Tem que fazer sentido uma coisa com a outra. Ah, tem que fazer sentido uma coisa com a outra? Tem. Tem uns passarinhos cantando na janela da Giovana e já tá ensolarado. Já pensei porque tá mesmo. Tem um monte de passarinho cantando aqui. Puta, me perdi agora. A última letra foi A, né? Foi A. O que mais que dá pra contar aí? Pode inventar, colocar uma pessoa no meio da história, ou sei lá, foi pra praia, o que você quiser. Tá, as crianças estão brincando. No dia ensolarado. Deixa eu pensar. As crianças estão brincando e olharam o moço. O moço estava fazendo pipoca. Fofo. A pipoca dele era a mais famosa da cidade. Ixi, a Duda caiu. Vai pra, acho que era Carol, né? Sou eu, né? Vai, Carol. Da cidade, né? É. Isso. Como é que a Bi falou mesmo? Com a última letra. A pipoca dele era a mais famosa da cidade. Calma aí, gente. Ai, ela... Calma, gente, calma aí, que eu tô nervosa. Ela tinha um cheiro que encantava todo mundo. Adorei. Tô me sentindo no Ibirapuera. Agora é a Dani, depois a Nath. Ai. Não, ai não, acabou com o. Acabou com o mesmo, né? Foi. Tá. Com os elogios das crianças. Não ouvi. Calma, não entendi. Acabou com o. Aí a sua frase tem que começar com o também. Aí o que você falou? Ele estava falando da pipoca cheirosa. O pipoqueiro ficava muito feliz com os elogios das crianças. Boa. Beijo, Lu. Depois você assiste o resto na gravação. Tchau, tchau, gente. Vai, Nath, para finalizar. Crianças. S. O sabor era incrível. É que tem o O. É difícil só começar com S. Deixa eu pensar. Saborearam muito a pipoca? Boa. O que vocês notaram nesse exercício, gente? A pressão que a gente teve. Eu notei que a gente teve que estar bem atento ao que a pessoa falou antes da gente e na ordem de falar também, para poder improvisar logo, sem ficar um silêncio e tal. Tipo, foi meio que uma improvisação mesmo. Boa. Carol, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar a mesma coisa que a Bi. Que, tipo assim, tinha que ter prestado muita atenção e tal, pra ver, pra não ficar sem sentido e tal. Boa. E uma coisa também que não adiantava vocês se prepararem para falar antes de a pessoa anterior terminar a frase, né? Porque era exatamente com a última letra.
Então, para a gente juntar alguns dos pontos que fui passando aí do treinamento e da parte de comunicação, tá? Da importância da escuta, a importância de estar presente, da atenção, e que no improviso também, às vezes a gente tem que fazer e dar um jeito aí de fazer sentido as frases. Gente, vocês têm só mais 2 tópicos rápidos, assim. Um é só dicas, basicamente, de apresentação em público, e outro mais 3 coisinhas, assim. Só que eu tô olhando aqui o horário, a gente, a princípio, finaliza 12h45. Vocês conseguem ficar mais até 12h55? Consigo. Por mim, Sim. ok. Consegue? Tá. Ah, tá bom, Rafa. Aí depois você assiste e a gente manda a gravação. Fechou? Então, vamos lá, ó. A gente falou agora da parte verbal. Pontos rápidos sobre a questão escrita. Sendo feita inclui minutos ilimitados. Nossa, agora tem minutos ilimitados a reunião. Não sei o que você fez, Lô. Chique. Bom, da parte de comunicação escrita. Então, vamos mandar um e-mail, vamos mandar... vamos fazer um artigo científico. Tchau, Rafa. Obrigada, viu? Beijos. E isso eu falo também bastante para as meninas de eventos, né? Na hora da gente fazer os e-mails para os palestrantes, da gente pensar como a gente vai escrever e tudo mais. Então, tudo depende de para quem que a gente vai falar. A gente pode fazer o nosso post no Instagram, que é um público diferente, e o jeito que a gente vai escrever vai ser diferente do que se a gente fosse fazer pegar o mesmo tema do post e fazer um artigo científico, tá? Então, a gente tem que entender também na comunicação escrita se vai ser mais informal ou se vai ser mais formal. E nisso, de novo, ajuda muito a gente saber quem é o nosso público. E uma outra coisa que ajuda na parte escrita, eu não sei se vocês já repararam, não sei se no que vocês fazem, né, fora da faculdade, vocês vivenciam isso, mas a questão cultural faz muita diferença em como as pessoas se comunicam, inclusive na parte escrita. Eu, por exemplo, lá no trabalho, a matriz do banco onde eu trabalho é nos Estados Unidos, e lá o jeito que eles se comunicam por e-mail é completamente diferente. Aqui no Brasil, a gente normalmente faria o quê? Eu preciso pedir alguma coisa para alguém. Eu vou escrever todo o resumo de o que está acontecendo, e a última frase vai ser: você pode me ajudar fazendo isso, isso, isso? Nos Estados Unidos é o oposto. Primeiro você coloca o que você quer, tipo, oi, tudo bom? Eu preciso da sua ajuda para isso. E aí depois você escreve todo o contexto. Isso na hora de falar também é diferente, porque aqui no Brasil, né, nessa parte cultural, muitas vezes a gente enrola mais, assim, vai contando tudo até chegar no ponto, e lá nos Estados Unidos eles também fazem o oposto, eles são muito mais diretos, assim, às vezes quando a gente está se comunicando com eles, né, no meu trabalho especificamente, quando estou me comunicando com eles, até parece meio grosso às vezes, sabe, tipo, nossa, que frio, ou sei lá, é um jeito diferente. Mas essa parte da comunicação escrita é importante a gente saber que tem essas nuances também. A gente, por exemplo, agora que a gente está criando isso de talvez uma rede, né, com outros grupos de estudo do coletivo, a gente vai conseguir perceber como que outros grupos também se comunicam por e-mail e até a comunicação verbal quando a gente for fazer as reuniões, porque nem todos são de São Paulo, então é interessante, assim, que eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas dentro mesmo do Brasil tem coisas culturais que podem ter uma diferença na parte de comunicação, tá? E aí, vamos para as dicas finais, então, que tem a ver também com alguns dos receios que vocês comentaram na hora de falar em público. Então, essas dicas são exatamente sobre apresentação em público em reuniões. Algumas dicas já fui dando ao longo do treinamento, né? Igual, por exemplo, se preparar, falar na frente do espelho, escrever o que vai falar, colocar em tópicos. Mas tem algumas outras coisas também que a gente pode usar. E basicamente todas que eu estou olhando aqui na lista, elas têm um embasamento científico por trás, assim, foram feitas pesquisas. Então, uma delas, a gente não cruza os braços quando a gente está falando com outras pessoas e quando a gente está falando em público, porque a questão de cruzar os braços dá uma impressão de que a gente está fechado, de que a gente não está aberto para escutar o que o outro está falando e dá essa impressão no outro de que a gente está afastado. Tem um livro que fala sobre essa questão de comunicação não verbal, né? Que aí entra isso de cruzar os braços. Esse livro chama O Corpo Fala. Não sei se vocês já ouviram.
Então, a maioria na verdade, das coisas que eu vou falar para vocês aqui agora de dicas, né, tem a ver com esse livro, tem a ver com essa parte não verbal. Outra questão, sorrir em momentos que você quer demonstrar proximidade com o público, porque o sorriso é uma coisa que aproxima. Mesmo de máscara, é o que eu comentei, a gente consegue saber, até por telefone, se a pessoa está sorrindo. Então, sorriam, se vocês quiserem, né, ter essa aproximação. Claro, nem sempre vai ser necessário, dependendo do tema que você está falando, dependendo do público e tudo mais, isso não precisa se aproximar. Mas vamos supor, a gente está indo falar com o tutor, poxa, médico veterinário super simpática aí, ó, sorriu para mim e tal, já dá uma aproximada. Então é importante pensar nisso. Na hora da campanha também, como a gente vai receber lá as ONGs, receber as pessoas e participar lá das atividades, então essa questão de gente se mostrar mais aberto às conversas, à comunicação. Outro ponto muito importante é a questão da gente respirar. Tem uma técnica que é a técnica do quadrado, que ajuda. Então, eu já sei que eu vou fazer uma apresentação em público e eu estou muito nervosa. Tenta fazer a técnica do quadrado, que é respirar contando até 4, segurar contando até 4, expirar contando até 4 e ficar sem ar contando até 4. E isso vai acalmando muito. É uma técnica de meditação também. Tem gente que faz com muito mais do que 4, contar até 4, né? Contar até 8, coisa assim, mas só até 4 já ajuda. Isso pode ser antes de fazer uma apresentação em público, mas pode ser assim, em qualquer momento, na verdade. Eu tô sentindo meu coração disparar, tô muito nervosa, tô ansiosa, nossa, aconteceram várias coisas hoje no meu dia. Para, respira e faz isso umas 10 vezes e vê se isso ajuda, porque essa questão da gente respirar ajuda a estabilizar o corpo e a parte de fluxo de oxigênio para o cérebro. Então, isso é cientificamente comprovado, tá? Entra dentro da parte de mindfulness que eles falam. Outra coisa, na hora que a gente está falando em público, tentar não ficar colocando a mão no cabelo, ficar falando assim, oi, tudo bom? Meu nome é Evelyn e tal. Por quê? Porque quando a gente está falando, a gente quer que as pessoas prestem atenção no que a gente está falando. E não assim, que eu tô pondo a mão no cabelo, que a pessoa vai falar, gente, olha esse cabelo. Ou, nossa, essa mina tá muito nervosa porque ela não para de pôr a mão no cabelo. Então, tem coisas que tiram o foco das pessoas quando a gente está apresentando. Seja colocar a mão no cabelo, seja ficar, roendo unha, sabe? Que também é uma forma de, muitas vezes, demonstrar que a gente está nervoso. Então, joga contra 2 vezes, que a pessoa vai reparar que a gente está roendo a unha e reparar que a gente está nervoso. E tem umas coisas aleatórias que também tem algumas pesquisas que mostram, que eles falam assim, mulher, quando vai apresentar, não usar sapato que tenha a parte dos dedos aberta, sabe? Porque as pessoas olham para os dedos e começam a reparar nas unhas, ao invés de ouvir o que você está falando. É não sei como, deve ter sido muito engraçado fazer essa pesquisa, mas, sei lá, umas coisas bem aleatórias, assim. Mas, não foi comprovado na minha vida porque, sei lá, eu já não uso o sapato. Normalmente eu uso sapatilha, né, no trabalho. Mas depois, se vocês passarem por isso, vocês contam. Assim, reparei que essas pessoas ficavam só olhando a minha unha do pé. Isso é engraçado. Fora isso, por exemplo, a gente vai fazer uma apresentação, não necessariamente a apresentação precisa ser levantado, né? Pode ser sentado, a gente pode estar numa sala com outros médicos veterinários ou com outros estudantes ou professores, blá, 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 fazendo uma apresentação. Agora, presencial, isso vai acontecer mais. Mas, assim, tentar ficar com o peito aberto. Não mano, olha meus peitos aqui. Mas não precisa ficar, assim, encurvado, porque essa parte da gente ficar encurvado acaba demonstrando a insegurança, entendeu? Que é uma coisa que acaba jogando contra na hora que a gente está querendo se apresentar. A gente quer passar uma confiança, né, do que a gente está falando para a pessoa também sentir essa confiança. Então, ficar encurvado assim não ajuda, tá? E também não ajuda a gente a ficar tranquilo. Então, fica direito, senta numa postura mais ereta mesmo. E outra coisa que ajuda é colocar, se a gente estiver numa apresentação sentado, é colocar os cotovelos na mesa, na hora que a gente estiver falando. Não ficar solto, assim, ou ficar com a mão embaixo da mesa, mas colocar os cotovelos na mesa e ir falando, assim. Isso também ajuda a trazer confiança para a gente ficar mais tranquilo.
Outro ponto é a parte de fincar os pés no chão. Então, se a gente está apresentando, sei lá, de perna cruzada, ou, sei lá, ou se a gente está apresentando em pé, o ideal é não ficar andando pela sala loucamente. Primeiro, porque isso distrai as pessoas que estão ouvindo a gente. E segundo, porque a gente fincar os pés no chão como se fosse assim mesmo, só uma árvore com raízes. Isso dá uma tranquilidade para a gente. Tá, isso também é comprovado. E sentada, a mesma coisa. Senta direito, fica mais ereto, coloca os 2 pés no chão na hora que você for falar e vê se isso ajuda. Uma coisa que isso também, já comprovei 1000 vezes. Uma coisa que eu já comprovei muitas vezes também, tem em alguns livros aí fala sobre isso. Acho que é o Corpo Fala, mas eu não vou lembrar. Tem uma postura que é a postura que chama Power Posing, que é a postura de Mulher Maravilha. Já viram como a Mulher Maravilha fica? Que ela é o homem, sei lá, o Homem Maravilha também, sei lá, o Super-Homem, né, que fala. Mas ele coloca, tipo, os 2 braços aqui, e aí ele fica assim. E aí ele fica, tipo, sou fodão, sabe? Na hora, não vai fazer isso e levanta aqui, tipo, sou muito foda. Isso a gente não vai fazer na frente das pessoas, mas se a gente for apresentar, vai no banheiro antes, fecha lá no box, e fica, tipo, uns 4 minutos nessa posição, porque é uma posição de, assim, sou foda, vai dar tudo certo, estou muito confiante, e aí depois disso, você vai para sua apresentação, entendeu? Isso também dá uma tranquilidade maior, e é cientificamente comprovado, sei lá como que eles comprovaram isso, viram lá o fluxo sanguíneo, não sei o quê, a respiração, mas o negócio funciona mesmo, tá? Uma outra coisa também que é mais prático, que dá para fazer enquanto a gente estiver apresentando, se a gente ficar nervoso, é pensar que tá todo mundo pelado na sala, ou pensar nas pessoas cagando, porque também, tipo, é uma coisa que, assim, bom, estão todos vulneráveis, tanto pelados quanto cagando, tá? Para dar uma tranquilizada. E uma outra coisa, às vezes, assim, a gente tá com uma plateia muito grande na nossa frente, e olhar no olho das pessoas, olhar a expressão delas, dependendo de como tiver a expressão, a gente pode ficar meio nervoso. Então, não precisa olhar direto para elas, pode olhar para o final da sala, assim, como se você estivesse olhando para as pessoas na última fileira, mas na verdade você está olhando para a parede, entendeu? E se isso te fizer ficar mais tranquilo, mantenha, assim, estou olhando para a parede e está tudo bem. Ou se for uma reunião, assim, com menos gente, que aí vai ficar muito óbvio que você está olhando para a parede, você pode olhar no meio das sobrancelhas das pessoas, ao invés de você olhar no olho delas. E façam o teste com alguém perto de vocês depois, assim, pergunta para a pessoa, eu estou olhando para o seu olho ou eu estou olhando para o meio da sua sobrancelha? E não dá para saber. A não ser que a pessoa, tipo, realmente seja muito boa e fique lá atentamente olhando o seu olho, mas isso não vai acontecer numa reunião, entendeu? Então, a pessoa vai achar que você está olhando para ela, mas você não vai estar olhando direto no olho, entendeu? E aí você vai ficar mais tranquilo. E última coisa é não ficar olhando o celular, porque muitas vezes a gente faz isso para tentar fugir desses momentos, né, constrangedores e de a gente a gente não querer se comunicar e tal, mas a gente acaba perdendo oportunidades, a gente acaba também se dispersando, então é um momento que, de novo, a gente tem que estar presente. E a parte do celular atrapalha muito. A Gi falou alguma coisa, Gi. Costumo olhar mais para quem eu já tenho alguma intimidade. Sim, boa. Eu lembro quando eu apresentava trabalhos da faculdade, eu tenho uma amiga que ela, não sei por que, ninguém pediu para ela fazer isso, mas ela é amiga que, assim, você olhava para ela, ela estava sempre sorrindo, tipo, vai, você consegue. Aí era só para ela que eu olhava, praticamente. Eu olhava para os outros, assim, super rápido, aí eu olhava para ela, tava, vai, tipo, podia estar falando a maior merda, que ela ia estar com a mesma cara de, tipo, mano, você consegue isso aí. E aí, eu também. dá uma Em trabalho, eu tranquilizada. sempre tenho um rosto único, assim, que eu dou uma olhadinha, mas volto para ela. Dou mais uma olhadinha, volto. Sim. Então, vão criando as táticas de vocês, mas criem, porque isso é uma coisa que ajuda na hora de se comunicar, tá? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Tentei dar uma corrida aqui para a gente conseguir abranger tudo. Não sei se ficou alguma dúvida, se fez sentido, sei lá, se vocês querem falar alguma coisa e tal, mas era isso. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Agora vocês têm que praticar. Inclusive, eu não sei, o pessoal já teve comunicação clínica aqui? O professor vai falar bastante do livro O Corpo Fala, né? Você já teve? Qual matéria? Comunicação clínica. É com o Anderson, né? É com o Andy.
Sim. Ele fala muito desse livro, de O Corpo Fala. Em qual semestre? No quinto. Ah, tô longe ainda. Boa. Inclusive, o tema que a Bia anotou, qual que foi o tema mesmo? Eu achei super legal também da gente... Como a comunicação pode influenciar no salvamento dos animais. Dá pra... Muito bom, né? Vamos fazer mesmo. Até Dá pra Será que ele faria? incluir o Word também. Será que ele participaria? Acho que sim. Acho que sim. Ele participaria, sim. Da hora. Boa, gente. Ah, então tá. De Ivy fala muito bem também, né? Oi? A Ivy fala super bem, falou tranquilamente aí, uma Não. horinha. Ah, mas Foi aqui rápido. estamos Fala entre amigos, né? Se eu fosse fazer para... Perfeita. Eu Obrigada, amei. gente. Agora vamos colocar em práticas, né? A próxima palestra eu que vou apresentar, então já vou utilizar. Olha! É verdade. Boa, Bi. Sentiram?